Olá a todos, chamo-me Vitória Bernardo e tenho 13 anos. Ando no Colégio Santo Eutónio, em Coimbra, no oitavo ano, e gostava de saber o que é a regra dos terços na fotografia. Olá, Vitória, tudo bem? Muito obrigado pela tua questão sobre o que é a regra dos terços na fotografia. Ora bem, é uma das muitas regras de composição que existem para tornar a fotografia mais apelativa ao nosso olhar. Existem várias regras que podem auxiliar o fotógrafo na tomada de decisões quando capta uma imagem com uma máquina fotográfica ou até com um telemóvel. As regras de composição têm de estar sempre relacionadas com a capacidade do fotógrafo de observar o mundo que o rodeia com a sua visão do que está a acontecer para obtermos uma melhor fotografia. A regra dos terços é uma regra de composição na fotografia, uma das mais conhecidas. Ora bem, então, e o que é aqui a regra dos terços? Ora bem, nós na regra dos terços, o ponto de interesse deve ser colocado na interseção das linhas que dividem o enquadramento em terços de cima para baixo e da esquerda para a direita. É um tipo de composição descentralizada onde elementos importantes de uma fotografia são colocados ao longo de uma grade de 3 vezes 3, como tens aqui, por exemplo, nesta fotografia em baixo, onde este senhor acaba por estar na interseção destas linhas de cima do lado direito, a olhar para onde? Para o lado esquerdo. Isto dá-nos aqui uma maior atenção no objeto ou no sujeito que estamos a fotografar ou a fazermos a nossa composição enquanto fotografamos. Por exemplo, aqui nesta fotografia, como podemos ver, temos aqui duas linhas de interseção, a do lado esquerdo e temos a do lado direito. O nosso olhar vai imediatamente aqui para o lado esquerdo, para esta interseção desta senhora. No entanto, no lado direito, nesta interseção, o nosso olhar também acaba por ser atraído para o que se está a passar aqui deste lado. Depois olhamos para todo o resto da fotografia, para todos os elementos, mas os terços fazem com que o nosso olhar imediatamente vá para estas interseções. Por exemplo, aqui temos mais um caso onde o sujeito, neste caso uma senhora, que está a olhar por uma janela, está um bocadinho antes da interseção dos terços. Mas aqui não há problema, isto porque a janela está no terço do lado direito e a senhora, estando mais ao centro, está a olhar na direção da janela. Ou seja, vai criar aqui uma linha e o nosso próprio olhar vai acabar sempre por ir parar a esta área aqui. Faz com que a composição da fotografia seja mais interessante e visualmente melhor para o nosso olhar. Por exemplo, aqui temos outro caso, onde temos uma fotografia, poderia estar com outro tipo de enquadramento, isto é uma fotografia que até está muito centrada, temos aqui o carro no meio, isto são vides que estão a arder na altura da poda nas vinhas. No entanto, temos aqui alguma coisa que nos salta imediatamente na imagem, e é aqui esta senhora que está a levar com o fumo que as vides estão a fazer ao arder, e o nosso olhar imediatamente vai olhar para aqui. Isto porquê? Porque temos aqui o terço do lado esquerdo, a interseção destas linhas fazem com que o nosso olhar mais facilmente seja direcionado para lá. E como podemos ver, olhamos para esta fotografia como um todo, no entanto, o nosso olhar vai sempre aqui para o sujeito, para esta senhora que foi colocada propositadamente neste terço da fotografia para dar mais destaque no nosso olhar quando ao espectador ou ao leitor quando olha para esta fotografia. Por exemplo, aqui temos mais dois exemplos. Neste em cima, temos que evidenciar também o seguinte: a luz também faz com que o nosso olhar seja direcionado para algum sítio. No caso da fotografia de cima, do lado esquerdo, já o nosso olhar iria ser direcionado para onde está a luz. Talvez para a parede, não aqui para o senhor. Este senhor, como vai, está justamente na intersecção aqui no primeiro terço do lado esquerdo, tem o corpo completamente no terço, ok? Faz com que o nosso, juntamente com a luz que está a incidir na cara, faz com que o nosso olhar seja direcionado imediatamente para lá. O que é que acontece aqui? Nós temos aqui, por exemplo, a sombra, que faz aqui uma diagonal. Temos esta sombra na parede, que também nos chama a atenção.
e depois o resto da fotografia, peço desculpa, isto anda para trás e para a frente, e depois aqui no resto da fotografia está o resto da composição, já não nos terços, já está fora dos terços, no entanto, aquilo que eu como fotógrafo quis captar foi justamente este senhor a caminhar e o sol a bater. No entanto, fiz uma composição com esta pessoa neste terço da imagem, para o nosso olhar ir imediatamente para ele. Okay? Aqui em baixo, por exemplo, já é ao contrário, estão dois canoístas no rio. A ideia aqui seria apanhar o rio, bastante imagem do rio, mais do rio do que do céu, por exemplo, e estes dois canoístas estão aqui na interseção das linhas de baixo, onde estão a remar a sair da imagem. Isto em termos de composição fica mais interessante do que, por exemplo, os canoístas estarem aqui ao centro, que ficavam enquadrados com a universidade, não iria ficar muito bem, ou até mesmo no terço aqui do lado esquerdo. A minha opção foi justamente pô-los no terço, e eles aqui ao saírem vão sair num ponto de fuga, ou seja, nós conseguimos visualizar uma linha imaginária que foi criada até aqui quando eles remavam, uma linha que vai passar aqui, assim onde eu estou a passar com o rato, ok? E o nosso olhar vai imediatamente para o movimento que eles estão a fazer com as canoas e para as próprias canoas no rio. Depois aqui temos outro caso, onde acontece muito isto, para quem fotografa e para quem faz fotojornalismo, isto acontece porque muitas das vezes não temos bastante tempo ou não temos muito tempo de conseguir fazer a composição que mais queremos na fotografia. Então o que é que podemos fazer? Podemos reenquadrar a fotografia depois em processo de edição e de pós-produção. Nesta fotografia, a fotografia original é do lado esquerdo, onde tem aqui o jogador de futebol, peço desculpa, isto anda sempre para trás e para a frente, onde tem aqui o jogador de futebol mais ao centro. Tem aqui a bola, o jogador, pronto, foi como calhou, a fotografia na altura ficou ao centro. E o que é que eu optei por fazer? Como não tinha grande leitura esta fotografia do lado esquerdo, eu optei por fazer um reenquadramento e colocá-lo no terço do lado direito. Ou seja, como vemos aqui esta interseção, ele está a olhar na diagonal para a bola, ok? E está a olhar da direita para a esquerda. Ou seja, o nosso olhar vai imediatamente para o jogador e conseguimos perceber bem para onde vai o olhar dele, graças a estar esta composição com o jogador no último terço da imagem. Eu espero que tenha ajudado. Não é difícil perceber as regras dos terços, por exemplo, até com um telemóvel. Hoje em dia, quando fotografamos, temos, por exemplo, as linhas da regra dos terços, justamente para ser mais fácil quando a pessoa fotografa conseguir pôr a cara, conseguir pôr uma pessoa, conseguir pôr um objeto justamente num dos terços. Para quê? Para obtermos melhor leitura na fotografia. Vitória, espero que tenha ajudado a conseguires compreender melhor o que é a regra dos terços na fotografia. Agora, o meu conselho é tira muitas fotografias, tenta usar esta regra como uma das composições básicas para fotografares ou quando fotografas, mas não te limites só a esta regra. Tens muitas outras regras, podes fotografar com o sujeito ao centro, mais para a direita, mais para a esquerda, de baixo para cima, acima para baixo. Tens imensas coisas que te ajudam a compor uma fotografia. A regra dos terços é apenas mais uma delas. Muito obrigado e boas fotos.